Boa noite. Hoje, nossa terceira noite do webinar, nós começamos com a palestra de fabricação de ração, um passeio virtual, que será apresentado por Rafael Rezende. Rafael Rezende é formado em Engenharia de Alimentos pela Faculdade Associada de Uberaba, a FASO, com especialização em controle de qualidade na indústria, segurança do trabalho e MBA em gestão empresarial e gestão de marketing estratégico. Desde sua graduação, já passou por empresas trabalhando com gestão de qualidade na indústria frigorífica. Atuou também como coordenador industrial na área industrial de extrusados para alimentação humana. Foi coordenador de projetos, vendedor e supervisor de vendas no ramo de máquinas e equipamentos. Atualmente é sócio fundador ao lado de engenheiro Flamel Moura na R2S Consultoria, empresa que busca uma visão dinâmica quando se fala em gestão de fábrica, segurança do trabalho e processos industriais. Pode ficar à vontade, Rafael. Obrigado, Lucas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar hoje, vamos falar um pouco sobre a parte de fabricação de ração. A gente vai fazer um passeio virtual, que vai ser uma apresentação bem dinâmica, para que todo mundo possa acompanhar, entender um pouco mais como que funciona o projeto de uma fábrica de ração, para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível e ter um projeto que seja ele mais clean, digamos assim, e mais dinâmico também, para que eles possam ter bastante produtividade e menos problema com manutenção, menos problema com contaminação. Então, para a gente começar o nosso passeio aqui, vamos falar um pouco do Portal R2S, para quem ainda não conhece. O Portal R2S ele já está ativo já há mais ou menos 7 anos já na internet já. Eu venho sempre colocando bastante postagens sobre fábricas de ração, sobre processos, alguma coisa de mercado também, a parte de grãos. E o intuito dele, na verdade, é levar mais informação para as empresas e para as pessoas que estão no ramo. Porque como eu entrei nesse ramo de ração, mais especificamente há uns 8 anos atrás, eu percebi que faltava muita informação para as pessoas que estavam dentro dessa área. Então, assim, normalmente o pessoal montava uma fábrica de ração, mas porque via outras pessoas ganhar dinheiro, mas não entendia como que esse processo funcionava e como que ele poderia montar uma fábrica de ração mais estruturada, como que ele ia ganhar dinheiro com isso. Então, foi pensando nisso que o portal ele começou a existir dentro da internet para levar essas informações. E a gente começou falando mais sobre o processo de ração, mais sobre processamento de alimentos, e conforme eu fui me graduando, fui me especializando em outras áreas, eu acabei migrando para outros assuntos também, como controle de qualidade, a parte de processo também, que é muito importante, segurança do trabalho, e agora mais especificamente, vamos falar bastante sobre manutenção de equipamentos, tanto na fábrica de ração, como na fábrica de alimentação humana também. Para a gente começar basicamente o nosso passeio virtual, vamos só dar uma passada geral no que é um fluxograma de uma fábrica de ração. Hoje, uma fábrica de ração, para ela ser bem completa, ela tem que ter uma recepção. Nessa recepção aqui a gente vai ver que tem os armazenamentos de grãos e farelos também, que é muito importante. Algumas fábricas vão possuir, outras não. Isso vai depender da estratégia de cada uma e o espaço também, que é um limitante. A gente tem a pré-moagem, que essa é praticamente obrigatória em algumas empresas, por conta do processamento que ela vai fazer depois, como a extrusão. É muito melhor você ter uma pré-moagem do que uma moagem conjunta somente, para poder diversificar e agilizar a sua moagem e dar uma granulometria melhor também. A gente vai passar pela dosagem, onde a gente vai ter os silos com todas as matérias-primas, e ali a gente consegue fazer uma dosagem exata de cada ingrediente que vai nessa ração. A gente tem o setor de mistura. Aqui no setor de mistura, hoje, é uma parte muito dinâmica, porque a gente tem praticamente 3 tipos de misturadores que estão dominando o mercado hoje, que é a parte do helicoide, que é o mais antigo que a gente tem. Tem os misturadores de pás de simples e duplo eixo, que são os mais novos no mercado e tem diversificado bastante a nossa produção. A gente tem a parte de remoagem, que essa é mais especificamente para quem está fazendo a parte de extrusão. E depois que a gente sai da remoagem, a gente vai praticamente para os processos mais efetivos, que é a peletização, para quem vai fazer ração de aves, suínos, bovinos, caprinos também, que parte muito uma ração comercial, a maioria das fábricas.
A gente tem a linha de extrusão, que é mais especificamente para a parte de cachorro, gato e peixe, e o ensaque, que você pode fazer o ensaque do farelado também, ou do produto extrusado e peletizado. Então, basicamente, aqui a gente tem uma foto da nossa fábrica de ração e a gente vai fazer um passeio virtual dentro desse processo agora. Vou esperar carregar a imagem para vocês aqui. Bom, dentro desse processo aqui da fábrica de ração, esse é um projeto que foi feito com um cliente no Peru, como vocês podem ver. Então, a gente tem toda a parte de carregamento, que a gente tem aqui na parte da frente, e fazendo uma volta na fábrica aqui, a gente já consegue ver a parte de descarregamento, a parte de caldeira, que é muito importante também. A gente consegue notar que o pé direito da fábrica, ele vai variar de acordo do ponto aonde tem os equipamentos. Aqui a gente tem praticamente toda a parte de processamento de dosagem, recepção. Aqui a gente tem a parte de extrusado. Aqui nessas partes menores são parte de armazenamento. Então a gente vai conhecendo, fazendo um passeio virtual na fábrica aqui para a gente conhecer. Até a gente entrar definitivamente dentro da fábrica aqui e conhecer os equipamentos. Então, essa fábrica aqui, ela é uma fábrica basicamente pequena. E ela é bem enxuta também, porque a gente tem a parte de recepção, logo aqui a gente tem a parte de dosagem também. Nesse primeiro ponto, a gente tem a primeira moagem e a segunda. E aqui nessa linha aqui, a gente vai ver que tem a parte de extrusão, tem a parte de peletização aqui e os sistemas de ensaque também, de farelado e peletizado e de extrusado aqui no fim. Então, vamos começar. Então, a gente aproximando aqui, próxima moega, a gente vai ver o caminhão, que tem a parte da moega, onde tem o descarregamento de grãos. E no descarregamento de grãos é muito interessante porque essa moega, ela é como se fosse um silo. A gente pode notar aqui, ó, a gente tem todo esse espaço aqui que fica armazenado toda a matéria-prima. Mais especificamente, a gente está falando de grãos e farelos aqui, de grande quantidade, chega na fábrica, que é o farelo de soja e o milho. Aqui dentro, aqui no final, a gente tem um transportador que está passando aqui embaixo, aqui, que normalmente, dependendo do tamanho da fábrica, é um headler, porque o headler, ou drag, nesse ponto aqui é mais utilizado o headler. Ele não deixa resíduo no fundo e ele tem um sistema de transporte mais rápido do que o da rosca. Então, a gente coloca o headler aqui para poder agilizar esse processo. Girando aqui o nosso layout, a gente vai ter esse elevador aqui, que a função dele é levar todo esse produto que está na moega para a primeira moagem. Então, ele vai alimentar essas duas roscas aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem uma saída que pode passar pelo moinho, que é a primeira moagem. Nessa primeira moagem aqui, o que vai passar por aqui? Quando a gente está trabalhando muito com a parte de peletizado, a gente vai ter milho, a gente pode ter sorgo, a gente pode ter algum triguilho também, que é muito normal a gente fazer uma moagem. E depois ele volta para essas roscas aqui em cima, aqui, através desse outro elevador, para poder fazer a alimentação dentro dos silos de dosagem. Aqui nos silos de dosagem, a gente pode perceber que tanto esse transportador quanto esse daqui, ele consegue alimentar as duas baterias de silo. Desculpa. As duas baterias de silo. E isso dá uma dinâmica muito grande para o processo, porque a gente não sabe qual silo que vai esvaziar primeiro. Então, dependendo da quantidade de ingredientes que você tem
armazenado, você pode usar 1 ou 2 silos para armazenar o mesmo tipo de matéria-prima. E isso é muito importante para poder diversificar e agilizar o seu processo de produção. Então, a gente voltando aqui, descendo um pouco mais, vamos passar para os silos de dosagem. Esses silos de dosagem aqui, o diâmetro dele e o volume deles vai depender muito do que a gente tem de produção, quais são os equipamentos que vão estar aqui na frente. Como aqui a gente vai ter praticamente 3 linhas, extrusado, pelletizado e a parte de farelado também para ensaque, então tá uma bateria aqui de 12 silos com aproximadamente 20 metros cúbicos, 25 metros cúbicos, na verdade. Então, aproximadamente de farelo, a gente consegue armazenar em torno de 18 toneladas, e de grãos, a gente vai conseguir armazenar em torno de 20 toneladas em cada silo desse. Na parte de baixo, ainda falando da dosagem, a gente tem as roscas. Aqui nas roscas aqui, é outro ponto também que a gente gosta de detalhar bastante, porque dependendo da agilidade que você precisa para fazer essa dosagem, essa rosca aqui ela vai ter um diâmetro específico. E esse diâmetro específico aqui é o que vai dizer para a gente qual que vai ser a velocidade que cada ingrediente vai ser dosado dentro da caçamba de pesagem, que está logo aqui embaixo. Essa agilidade, outra coisa que varia bastante também, é a velocidade que a gente pode ter nesses motores aqui. Normalmente, esses motores aqui, com fábricas maiores, a gente já coloca com inversor de frequência. E isso dá uma agilidade enorme para a gente e uma segurança de que, quando o produto estiver atingindo o peso na caçamba de pesagem, ele vai conseguir fazer uma desaceleração mais rápida e, com isso, não vai passar produto e nem faltar produto também aqui na caçamba de pesagem. Aqui na caçamba de pesagem aqui, a gente tem esse sistema, ele é dividido normalmente em 2, 3 ou 4 cones, para poder agilizar depois do descarregamento aqui embaixo, porque dependendo da posição que a rosca tiver, ela vai cair uma posição diferente dessa. E quando a gente for descarregar, a gente abre essas comportas aqui, na parte de baixo, e aqui a gente tem um desenho bem específico aqui de um headler, ó, que ele consegue fazer, levar esse produto para a próxima etapa bem rapidamente. Normalmente esse produto, essa etapa aqui do processamento, a gente estima mais ou menos que fica em torno de 5 minutos para cada pesagem, para que a gente possa ter no mínimo 10 bateladas por hora. Então, dependendo do peso que você tem aqui na caixa, aqui, você vai atingir as 10 toneladas, 20 toneladas por hora ou 30 toneladas por hora. Então, a gente saindo aqui da caçamba de pesagem, seguindo o nosso fluxo aqui, deixa eu ver qual que fica melhor aqui para a gente continuar. A gente vai sair da caçamba de pesagem, que tem o headler aqui descarregando no pé do elevador, e a gente vai jogar no misturador. Aqui no misturador, a gente ouve muito falar, quando a gente vai comprar uma fábrica de ração, vocês vão ouvir bastante a respeito do misturador, e o pessoal perguntando, você quer um misturador com 2, 3 ou somente o misturador? No caso que seria primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. A primeira etapa é quando você tem só o misturador, não usa mais nada. Quando eles falam segunda ou terceira etapa, é quando vocês têm a caçamba de espera na parte superior, o misturador e a caçamba de descarregamento. Nesse ponto aqui, nesse projeto aqui, a gente tem um sistema com 3 etapas, ou seja, a gente tem uma batelada sendo pesada, uma batelada em espera, tem uma batelada misturando e a outra que já está descarregando aqui já, indo para o próximo processo. Outro ponto aqui que a gente tem que destacar também, dentro do projeto dessa fábrica, é esse equipamento aqui, que é uma peneira rotativa. Dentro de fábrica de ração, muitas matérias-primas, ela não passa por um controle de qualidade muito grande. Isso a gente pode incluir mais especificamente a parte das farinhas de origem animal.
Normalmente, o pessoal recebe muita farinha com muito pedaço de metal, muito pedaço de madeira, ou vem muita linha no meio. Já aconteceu de eu visitar a fábrica, já ter copo plástico, ter pedaço de lona plástica também. Então é muito importante ter esse equipamento, ou antes do misturador, ou lá atrás, antes do produto entrar dentro dos silos de dosagem. Porque aqui ele consegue separar todos esses corpos estranhos, mais grosseiros, e passar para dentro dos próximos equipamentos só aquilo que for realmente produto para da fabricação de ração. Então a gente consegue afastar aqui um pouco mais, para visualizar melhor esse equipamento. Depois que ele mistura. Nesse ponto aqui, outra coisa que é importante a gente falar também, é que o misturador, hoje ele tem três tipos de misturadores que são muito importantes a gente estar conversando. Que é o misturador de helicoide, que é esse modelo aí que a gente está vendo. A gente tem o misturador de pás com um eixo só e o misturador de pás com 2 eixos. O que varia principalmente entre eles? O tempo de mistura. Normalmente esse misturador de helicoide ele leva mais ou menos 5 minutos para fazer uma batelada, enquanto que o misturador de pás de 1 e 2 eixos vai trabalhar em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo da matéria-prima, dependendo se vai ter aplicação de líquido ou não, e isso ainda vai ser determinante para determinar o CV dele. Isso é muito importante também, que é a qualidade da mistura. Essa parte da qualidade da mistura, se eu não me engano, na sexta-feira vai ter uma palestra a respeito de assuntos regulatórios, BPF, com um amigo meu, o Renan, e ele vai estar falando um pouco mais sobre isso. Então, a gente vai deixar bem explicado para vocês aí também essa parte de qualidade de mistura. Aqui também, então, a gente tem o descarregamento e a gente tem esse elevador aqui, saindo do misturador. Nesse ponto aqui, é muito importante a gente ver a seguinte forma. Olhando de frente aqui, a gente tem o elevador descarregando em uma rosca, essa rosca aqui que vai alimentar uma remoagem, e os silos ou de ensaque, que está aqui atrás aqui, eu vou deixar mais específico aqui, ou o silo de peletização. Deixa eu voltar aqui da peletizadora aqui. Então a gente tem aqui a parte de peletização, os silos de ensaque e a remoagem. Essa rosca aqui, ela é muito interessante, porque é uma rosca que a gente chama uma rosca reversível. O produto ele entra aqui e, dependendo, ele pode jogar tanto para a esquerda ou quanto para a direita e vai alimentar os mesmos processos. Por que a gente tem esse sistema aqui? Porque quando a gente faz a parte de extrusão, a gente precisa fazer uma moagem muito mais fina, que normalmente ela vai estar em uma tela 0,8 milímetros. Então, por isso que a gente tem que passar por essa segunda moagem. Quando a gente trabalha com a parte de peletização, ou vai fazer só o ensaque de farelos, a gente passa somente nessa primeira moagem, a gente usa uma tela de aproximadamente 3 milímetros e já consegue fazer o processamento direto dessas rações. Como a peletização ela precisa de uma moagem mais fina para melhorar o acabamento, quando a gente está falando de uma ração PET, principalmente se a gente estiver falando de uma ração PET Premium, Super Premium, e quando a gente está falando de piscicultura, que é uma área muito importante da área de zootecnia, a gente precisa de digestibilidade. Então, somente com essa moagem bem fina, em torno de 0,8 milímetros, é que a gente vai conseguir atingir uma digestibilidade alta quando a ração farelada passar pela extrusora. Então, continuando aqui, a gente saiu do moinho, a gente vai voltar por esse outro elevador aqui, e ele vai ser distribuído, no caso, depois que sai do moinho, ele vai ser distribuído na parte da extrusão, e o que estava jogando atrás aqui, eles vão direto para a parte de peletização e ensaque. Vamos falar da parte de peletização e ensaque primeiro, porque elas são mais simples e a gente consegue andar um pouco mais rápido. A extrusão a gente precisa de um pouco mais de detalhes. Então, na peletização, depois que a gente sai lá do misturador, passou pela rosca, ele cai no silo,
vocês vão perceber que todos os silos que estão aqui nesse processamento, eles têm um volume considerado, em torno de 20 a 25 metros cúbicos, que para que eles servem esse silo grande? Para poder armazenar a maior quantidade de matéria-prima possível e a fábrica ela possa fazer essa inversão de processo ao longo do dia sem ter que parar nenhuma máquina. Então, como ali você tem uma caixa de pesagem em torno de 3 toneladas, você enche um silo de pelletização, enche um silo de farelado e depois você enche 2 silos aqui da extrusora e depois você volta de novo refazendo todo o processo para realimentar todos os equipamentos. Então, na pelletizadora aqui, a gente tem o silo de passagem dela. Olhando ela mais de perto aqui, quais são os componentes da pelletizadora. A gente tem uma rosca de dosagem. Essa rosca de dosagem, ela joga num pré-condicionador. Esse pré-condicionador aqui, a gente faz injeção de vapor para tentar melhorar um pouco mais a digestibilidade dessa ração e ajudar na compactação dela, que quando a gente começa a dissolver esse amido que está presente no milho ou em outros ingredientes, eles vão funcionar como se fosse uma cola. Então ele dá um PDI melhor, ele fica mais duro e dificilmente ele vai chegar quebrado e com muito pó no cliente final. Então depois que ele passa no pré-condicionador, ele tem essa entrada, ele entra pela frente. Aqui dentro a gente tem a matriz da pelletizadora. No meio, então a matriz ela gira e a gente tem uns rolos que vai comprimindo esse produto a sair pelas laterais do rolo da pelletizadora. Nas laterais aqui também, na tampa da pelletizadora, a gente tem as facas que vai quebrando esses pellets no tamanho desejado pelo cliente. Normalmente vai ficar em torno de 1 centímetro, mais ou menos, 1,5 centímetros. O diâmetro é variável de acordo com a matriz e de acordo com a espécie que vocês vão alimentar. Normalmente frango a gente trabalha 4 milímetros, a parte de bovinos a gente trabalha com 6, 8 milímetros. A gente tem aves também, aves de canto, normalmente que a gente faz aquele mix de cereais, normalmente tem pelletizado, o pessoal trabalha com 2 milímetros também. E quando a gente tem a ração para pintinho, ela pode ter uma matriz pequena, que às vezes não é muito adequado por conta do grande volume de ração que é necessário numa granja. Então a gente acaba colocando um triturador após o sistema de resfriamento. Então, para a gente chegar no sistema de resfriamento, a gente sai da matriz da pelletizadora, entra nesse elevador Z aqui, que ele é bem um coringa aqui nessa fábrica aqui, porque ele ocupa pouco espaço. Então, a gente tem a pelletizadora aqui, ele entra no elevador Z e facilmente ele já joga aqui já no resfriador aqui logo na parte de trás. O correto até aqui no fluxo aqui dessa fábrica aqui seria até colocar esse resfriador virado para frente, para ele não ter esse contato aqui com a parte de dosagem da parte de dosagem aqui dos ingredientes. Mas, como o cliente lá optou por fazer isso, no Peru, às vezes tem, não sei como são as regras lá, o pessoal acabou montando a fábrica dessa forma aqui. E depois que ele sai aqui da parte de resfriamento, ele tem uma calha vibratória. A gente pode colocar o triturador aqui, aliás, se caso for fazer uma ração para pintinho. Depois a gente pode colocar uma calha vibratória para poder retirar o excesso de pó. E depois que sai da calha de pó, a gente tem esse elevador de canecas, que poderia ser um elevador Z também, para melhorar a questão da quebra do pellet, não ter tanta quebra. E nesse ponto aqui a gente alimenta diretamente esse silo aqui, aonde vai acontecer o ensaque do produto pelletizado. Conforme a gente conversou lá atrás aqui, esse saque aqui ele é dedicado exclusivamente para ração farelada, que vai chegar através dessa rosca aqui. E, por último, agora a gente vai falar sobre a parte do processo de extrusão. A extrusão é um pouco mais complexa porque ela tem mais processamentos. Ela exige um pouco mais de operação para a gente poder ter uma ração de qualidade no final. Mas, dando continuidade aqui, como que seria o processo de extrusão? A gente normalmente trabalha com 2 silos, principalmente para a gente ter bastante matéria-prima aqui e poder trabalhar o maior número de horas possível, sem ter que o farelado alimente novamente a parte de extrusão e consiga trabalhar com os outros processos.
Aqui embaixo aqui, a gente tem uma rosca dosadora que vai receber, uma rosca direita e esquerda também, ela joga ou para um lado ou para o outro. Ela alimenta esse silo aqui, que é um silo de passagem. Hoje, as empresas de extrusão que mexem com equipamentos, elas já têm células de carga aqui e conseguem fazer a leitura de quanto produto está sendo jogado aqui dentro para poder fazer um melhor controle da produção de extrusão. Da mesma forma que tem na pelletizadora, a gente tem uma rosca de dosagem, que esse equipamento aqui é o que dá o passo de trabalho para a extrusora. Então, quanto mais rápido e maior o diâmetro aqui, mais produto vai passar por ele, então vai ter mais produtividade. Aqui na parte do pré-condicionador é onde a gente começa a fazer o cozimento das matérias-primas. A gente pode fazer a injeção de vapor, normalmente ele vai por baixo aqui, a entrada de vapor, e ele funciona como se fosse na verdade, umas paletas, e vai revirando o produto aqui dentro aqui, e junto com a injeção de vapor e água, ele começa a fazer o cozimento dessas matérias-primas aqui, para que quando ele chegue no canhão, ele já esteja numa temperatura próxima aí dos 80 graus, mais ou menos. Aqui na queda aqui, o produto passa por aqui para entrar no canhão, e dentro do canhão, a gente consegue trabalhar 2 pontos. O primeiro, que hoje é pouco utilizado, mas aí no norte, no nordeste também ainda tem bastante, que é a aplicação de corante. A gente pode fazer a aplicação diretamente dentro dessa queda aqui do produto aqui. Enquanto o produto está caindo aqui, a gente tem uma entrada de água aqui, que na verdade vai entrar o corante. Aqui dentro, aqui, dependendo da região que a máquina estiver trabalhando, a gente consegue controlar a quantidade de temperatura que esse produto vai receber por 2 motivos. O primeiro seria a fricção entre a camisa e a rosca da extrusora, atritando no produto que está passando ali no centro da extrusora. E outro ponto é que cada camisa dessa aqui, a gente tem ou aquecimento ou resfriamento delas. Isso vai proporcionar um controle maior do produto que vocês estão produzindo, de acordo com a temperatura ambiente de vocês. Aí no norte, como é mais quente, dificilmente a gente vai trabalhar com uma temperatura muito alta aqui no canhão. É muito mais fácil a gente trabalhar com sistema de água resfriando as camisas do que a gente trabalhar com sistema de vapor. Da mesma forma que quem está trabalhando no sul do Brasil vai trabalhar muito mais trabalhando com as linhas de vapor ligadas na camisa aqui, para poder agilizar e melhorar o cozimento da ração, do que propriamente dito trabalhar com o sistema de resfriamento. Só um adendo rapidinho aqui da parte de extrusão. Quando eu fui coordenador de produção, eu morava em Santa Catarina, na cidade de 13 de Maio, bem próximo a Criciúma. Então, principalmente à noite, a gente tinha 2 problemas. O meu secador que eu trabalhava era a gás, e eu tinha vapor na extrusora também. Então, assim, dificilmente eu não trabalhava com o vapor ligado, e às vezes quando eu trabalhava somente até às 6, e os operadores esqueciam a linha de gás ligada durante toda a noite, eu tinha que esperar amanhecer e ficar mais ou menos até às 9, 10 horas, até o gás descongelar da tubulação, para que eu pudesse começar a trabalhar de novo. Então é bem complicado essa questão de operação de fábrica, e tem que se tomar bastante cuidado desses detalhes, que é a parte de clima, que é a parte de processamento, porque são detalhes bem pequenos que fazem toda a diferença no produto. Às vezes, por um clima muito frio, você vai ter partes da ração que vai estar cozida e outras partes que, na hora que você quebrar a ração, ela vai estar totalmente crua, por falta de cozimento. Ela não deu o tempo necessário para poder dar o cozimento necessário. Ainda que na extrusora, a gente pode separar as extrusoras em monorrosca e dupla rosca. A dupla rosca, ela tem uma diferença que ao invés de uma rosca só, elas são 2, então ela tem o dobro de pressão e o cozimento dela é muito mais eficiente, ela tem mais pressão, mais atrito, e isso ajuda a quebrar principalmente cadeias muito grandes de proteína em rações principalmente de peixe carnívoro e PET, na parte prêmio, super prêmio, que tem uma quantidade de proteína muito grande. Então, é mais especificamente para esses tipos de animais que a gente vai utilizar uma dupla rosca. Quando a gente está
trabalhando com peixes herbívoros, ou uma ração de combate, uma ração standard para cachorro, gato e peixe, a gente pode trabalhar com monorrosca. Por mais que ela perca um pouco da produtividade, ainda assim ela vai te dar um produto de qualidade. Bom, continuando aqui, quando a gente sai da extrusora, a gente tem o sistema de pneumático. O pneumático ele pode trabalhar de duas formas. Ou ele trabalha com o sistema de sucção, que é esse sistema aqui, ele trabalha com pressão negativa, quando a gente tem a tubulação saindo por cima. E quando vocês chegarem na fábrica e observar que a tubulação ela tem um ventilador lateral e ela passa por baixo da extrusora e sobe, aí a gente está trabalhando com uma pressão positiva. Então, através do sistema pneumático, a gente vai passar por todo esse sistema aqui. Normalmente, o sistema pneumático ele ajuda a retirar pelo menos aí 1% da umidade, o que está externo na ração. Isso ajuda também para que ele não aglomere e faça blocos aqui no secador quando ele entra, porque ele tem que passar por esse ciclone, e aqui no ciclone a gente separa a parte sólida com o ar que é eliminado através dessa chaminé aqui. Aqui no secador, normalmente os secadores são de duas passagens, então o produto entra nesse ponto, passa por toda a esteira superior, normalmente aqui a gente tem mexedores também, que vai quebrar grumos, vai revirar a ração para que ela seque de todos os lados. Quando ela cai na esteira de baixo, a mesma coisa, passa por toda essa esteira aqui, e no final aqui a gente tem a primeira coleta de pós a secagem, que aqui normalmente pode ter um pouco mais de pó, porque normalmente os secadores, dependendo do fabricante, ele pode secar mais ou menos de um lado. Então, às vezes, ou a camada que ele está fazendo aqui também pode estar maior ou menor de algum lado. Então, pode acontecer dele quebrar um pouco mais por estar secando demais. Então, por isso que é importante o pessoal da manutenção estar sempre verificando esses pontos aqui, para não ter destoar muito esses pontos de umidade. Então, o produto aqui, só para a gente voltar, da extrusora, ele vai sair em torno de 22% a 25% de umidade, passa no pneumático e no secador, e ele tem que sair aqui em torno de 10% a 11% de umidade, que é o que o pessoal trabalha hoje. Saindo do secador, a gente vai ter uma temperatura aproximadamente aí em torno dos 90 graus. Então, a gente passou na carga vibratória, retirou os pós, vai subir para um elevador, e nesse ponto aqui, a gente vai jogar num resfriador. O resfriador ele é importante por dois pontos. Primeiro, a gente tem que baixar essa temperatura para a gente poder fazer a aplicação do óleo e do palatabilizante. Se a gente aplica um palatabilizante numa ração PET com uma temperatura muito alta, a gente vai perder parte desse palatabilizante durante a evaporação dele, porque é um produto muito sensível. E quando a gente quando a gente baixa a temperatura de forma eficiente também, e depois que a gente ensaca, a gente evita que forme gotículas de água por evaporação dentro da embalagem. E quando a gente forma essas gotículas de água dentro da embalagem, a gente pode criar algum mofo ao longo do processo de estoque e entrega para o nosso cliente final. E quando um tutor de um cachorro ou um psicultor vai abrir esse saco para poder alimentar seus animais, ele vai uma ração toda embolorada por excesso de umidade e temperatura. Então é bem importante aqui esse sistema de resfriador. Normalmente, para ração extrusada e peletizada, é muito importante trabalhar com esse sistema contrafluxo, que ele parece um silo. Existem outros modelos também, em forma de pirâmide, que eles têm uma eficiência um pouco menor. Então tem que se tomar um cuidado com o tempo que vai deixar o produto lá dentro resfriando, mas esse contrafluxo aqui ele é bem eficiente. É o que está sendo mais utilizado hoje. E após a parte de resfriamento, a gente já parte para a aplicação de líquidos. Esse equipamento aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é um dos mais atuais que a gente tem no mercado hoje. Ele é um misturador, assim como um misturador de farelo. São dois eixos que mexem o produto, ele vai revirando o produto, ele pega por baixo, joga por cima. E aqui, diferentemente do sistema de rosca, diferentemente do sistema de tambor rotativo, que a gente utilizava muito no passado, ele vai pesar a ração que está aqui dentro. Então, você
esse aqui é uma linha de aproximadamente 6 toneladas por hora. Então, a gente vai ter 600 kg de ração pesada aqui dentro, e esses 2 tanquezinhos aqui, juntamente com a automação do equipamento, vai dosar a quantidade exata de óleo e vai aplicar na ração. Depois que ele aplica o óleo, ele vai pesar a quantidade exata de palatabilizante, descarrega e faz a aplicação dentro do misturador também de duplo eixo. Esse equipamento aqui tem até alguns textos que eu deixei no portal, depois quem quiser tiver um pouco mais de interesse em aprofundar, tem vídeo falando só sobre ele também, e tem um texto falando de um estudo que foi feito pela Ferraz, que quando você coloca esse equipamento aqui só de óleo, que é uma das matérias-primas mais baratas da aplicação de óleo, você chega a economizar em torno de, no mês, numa linha de 6 toneladas por hora, em torno de R$30 mil, que é onde você pega as diferenças de aplicação, que é onde você pega onde o produto está sendo aplicado mais, onde está sendo aplicado menos. E o mais importante nesse equipamento aqui é que ele te dá homogeneidade. Você não vai pegar uma ração, vai olhar para ela e vai ver uma ração mais escura, uma ração mais clara, uma ração com mais óleo, outra ração com menos óleo. É muito importante trabalhar com esse equipamento hoje. Quem não tiver condição de começar a montar uma fábrica de ração com esse equipamento, existe a possibilidade de começar sem ele, começar com um sistema mais simples e futuramente colocar esse equipamento aqui em linha aqui para poder trabalhar de forma mais eficiente. Então, depois que a gente sai do sistema de resfriamento e aplicação de líquido, a gente pode ter ou uma rosca de paz, essa rosca aqui deixar bem frisado que ela não é de helicoide. Nos projetos mais atuais que eu fiz esse ano aqui, a gente até tira essa rosca aqui e coloca mais uma calha vibratória, que ela é importante para tirar um pouco mais de pó. Quanto menos pó a gente mandar para o nosso cliente final, melhor, menos reclamação a gente corre o risco de ouvir. Então é muito interessante a gente colocar até uma calha aqui para poder fazer essa retirada de pós. E finalizando o nosso processo aqui, a gente tem a linha de ensaque do extrusado. Então a gente sai da aplicação de líquido, tem o elevador, e a gente joga nesses 2 silos aqui. Esses 2 silos, da mesma forma que a gente viu lá atrás, a gente pode armazenar produto aqui e no outro ir trabalhando para poder dar uma flexibilidade maior para a produção. Caso essa linha ela venha a crescer um pouco mais, a gente pode trabalhar com 2 ensacadeiras separadas aqui também, mas lembrando que vai estar sempre fazendo o mesmo produto. Isso é muito importante a gente ressaltar, não tem como fazer 2 produtos diferentes, por mais que tenha linhas de ensaque separada. E aqui na linha de ensaque aqui, a gente tem esse sistema aqui que ele é bem automatizado. A gente tem os 2 silos lá em cima, aqui a gente tem uma caixa de passagem, e essa ensacadeira ela funciona da seguinte forma: 90% do que for pesado aqui dentro das balanças, ele vai cair diretamente através dessa comporta aqui. Então, se a gente está pesando um saco aqui de 25 quilos, mais ou menos, 24.500, 24.600 vai cair diretamente aqui, e as 500 gramas, 400 gramas finais, ele vem através de uma calha vibratória e faz uma dosagem bem fina, para que o operador que esteja trabalhando aqui nessa ensacadeira, ele não tenha que ficar controlando o peso dessa sacaria ao longo do processo, que isso é muito desgastante, ele dá muito erro no final, no controle de estoque, e o pessoal acaba demorando muito. Às vezes 2 silos não são necessários para poder aguentar a demanda de toda a fábrica quando você tem que fazer esse controle na pesagem. Essa ensacadeira aqui, por ela ser automatizada, ela te dá todos os pesos das sacarias que foram feitos durante um turno, qual que é o desvio médio de cada pesagem, né? E você pode jogar isso depois para o seu CRM na sua fábrica para poder facilitar o seu controle de estoque. Então, só para a gente finalizar aqui já está estourando nosso tempo também, uma coisa que é muito importante a gente falar, quando a gente tem
ração colorida, antigamente a gente tinha os silos de multipartículas aqui, que são 4 a 6 silos que fica entre a aplicação de líquido e o ensaque, e antigamente era necessário fazer uma cor de cada vez, e depois, no final, fazia uma dosagem de cada cor que estava armazenada em cada silo, para depois jogar para a linha de ensaque. Nas linhas mais atuais hoje, como a gente tem a dosagem de líquido jogando aqui direto aqui na entrada da extrusora, pode ser feita uma automação que a cada 15, 20 ou 30 segundos, esse corante muda, pode passar de vermelho para verde, ou de verde para amarelo, e ele é feita a mistura dos componentes diretamente durante o processamento, sem ter que fazer um armazenamento anterior ao ensaque. Então, isso é muito importante nas linhas atuais, para a gente poder flexibilizar e agilizar o nosso processamento. E só lembrando que para toda essa fábrica estar funcionando, a gente tem o secador, tem a extrusora, a gente tem que ter uma caldeira que vai fornecer o calor para estar secando a ração no secador, e ela fornece calor também para estar fazendo o cozimento dentro da extrusora. Então a gente joga o vapor no pré-condicionador e na camisa, como foi mencionado anteriormente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um projetinho bem simples que a gente tem aqui, mas ele é bem dinâmico também, porque tem praticamente todos os processos, farelado, peletizado, extrusado. E eu fico aberto agora a alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, para a gente estar conversando. E Rafael, muito obrigada, viu? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Excelente apresentação, né? Deu para entender bem o fluxo aí de produção. Sim. A gente tem... Fiquem à vontade, viu, pessoal, para mandar pergunta. Eu vou projetar aqui uma pergunta do Lucas, que ele está perguntando se existe a necessidade de uma pré-limpeza antes de ir para o silo. Lucas, a necessidade existe sim. Não são todas as empresas que possuem essa pré-limpeza. Como eu mencionei para você, nesse projeto aqui, existe aquela peneira rotativa que é colocada antes do misturador. Então, ali funciona como uma pré-limpeza. Em fábricas maiores, o ideal é colocar essa pré-limpeza antes de entrar na fábrica de ração. Então, assim, quando você tem aquele silo de armazenamento, que vai ter 21 mil toneladas, ou você vai trabalhar com, sei lá, 30 mil toneladas de milho, de grãos, a gente já tem essa pré-limpeza já específica já, para poder estar prevenindo tanto a parte de físico, quanto a parte de separação de grãos também, que você consegue separar os grãos, grão ardido, grão quebrado, então você faz essa classificação melhor do que essa peneira rotativa que tem internamente na fábrica. Certo. A Islane perguntou quais procedimentos são tomados se a ração no final do processo não estiver devidamente seca. Tá. Hoje, nessa fábrica aqui, ela não tem o sistema de análise de umidade e atividade de água online. Esse sistema já existe já, tá? Então, você coloca no final, no secador, você tem esse sistema e ele lê online. Então, você tem uma tela, como se fosse um computadorzinho, e você vai lendo a atividade de água dele online, a umidade e a temperatura. Quando você tem esse equipamento, você tem a tomada de decisão na hora. Normalmente, do lado do secador, você tem um silo pulmão para onde é direcionado essa ração, que está fora da especificação. Quando você não tem esse equipamento, a tomada de decisão é muito mais demorada. Você vai jogar da mesma forma para esse silo, só que o controle de qualidade tem que ficar atento, porque provavelmente já passou uma quantidade grande que já está indo lá para o ensaque já. Então, tem que fazer um controle melhor em cima desses produtos que já passaram já também. Certo. O Flamel perguntou se é obrigatório o uso de 2 moinhos ou posso tocar minha fábrica com apenas um moinho. Pode trabalhar das duas formas, vai depender muito do processo que ele for trabalhar. Então, se for trabalhar com a parte de extrusão, é muito melhor trabalhar com 2 moinhos, porque você vai ter que ter a primeira moagem, então você vai quebrar os grãos em torno de 3 milímetros mais ou menos, e na segunda moagem, você vai fazer uma moagem 0,8 milímetros, que é o ideal
para a parte de extrusão. Quando se trabalha com a parte de farelado e com a parte de peletização, normalmente se trabalha com essa granometria de 3, ou no peletizado, o pessoal está chegando em até 2, 1 milímetro, então pode trabalhar com uma moagem só, que a gente chama de moagem conjunta. Ótimo. A Marcele parabeniza, né? Dando os parabéns, Rafael. No caso de ração peletizada com melaço líquido, seria após o resfriamento também? Primeiramente, obrigado, Marcele. Ó, a parte do melaço líquido, qual que é a minha indicação? Você vai passar pela peletizadora, aí você resfria. Após o resfriamento, o ideal é você colocar um silo específico só para aplicação de melaço e um que não vai ter melaço. Em cima desse silo, aí você coloca ou uma rosca com aplicação, com paletas, ou você pode trabalhar, no caso de cavalos, que a gente pode fazer até ração multiparticulada, então a gente coloca 4 silos, né? Então normalmente vai ter a ração peletizada, uma ração extrusada, uma aveia laminada e um milho laminado, faz como se fosse uma dosagem de farelado mesmo, uma caçamba de pesagem, sai por ele e em cima desse silo, no invés do silo de ensaque, a gente vai ter um misturador com 3 etapas. Vai ter um silo pulmão, o misturador de paz, o fast mix, normalmente com um eixo só. Nesse ponto você faz a aplicação de melaço, certo? E depois o cone dele, a saída dele, já é o silo de ensaque também. Então você já acopla uma ensacadeira na saída desse cone, desse sistema de aplicação de líquido, para você ter menos sujeira e ter que fazer menos higienização na fábrica. Porque se a gente faz da forma que a gente está colocando mais ou menos aqui nesse fluxo, você tem que higienizar a parte de aplicação, você vai ter um elevador inteiro para higienizar e fora o silo também, que é muito mais difícil você estar higienizando por conta da altura dele, do volume que ele tem. A Priscila pergunta qual a diferença de temperatura recomendada para a embalagem da ração após o resfriamento dos pellets. Ó, Priscila, é o seguinte, tanto na pelletização quanto na extrusão, a gente vai trabalhar com uma temperatura bem mais alta. Na pelletização não chega a tanto, então a gente chega normalmente a 60, no máximo 70 graus. Estourando muito em algumas regiões pode chegar até 80. E na extrusão, a gente vai trabalhar com 90 a 100 graus. O ideal é que essa temperatura ela esteja mais ou menos 5 graus acima do ambiente, tá? Existem algumas empresas que, dependendo da região, por conta de umidade ou temperatura, deixa essa ração armazenada em silos multipartículas antes de fazer o ensaque para deixar essa ração bem resfriada também, para não ter problema. Mas com 5 graus ali você já segura bem, já não tem problema de criar mofo na embalagem depois. A Marcela, ela falou que tem outra dúvida, que ela não sabe se ela perdeu. Onde ou como seria a adição da pré-mistura? A pré-mistura, na verdade, não tem uma pré-mistura, na verdade, né? Nesse sistema aqui, isso é muito uma questão de conceito. Existe o pré-misturador e existe o misturador básico que eu apresentei para vocês ali. Eu, particularmente, não gosto do pré-misturador, porque normalmente o pessoal utiliza o misturador vertical. E o misturador vertical, para ele ter uma boa eficiência, você tem que reter o seu produto, a sua formulação dentro desse misturador, homogeneizar ele por em torno de 10 a 15 minutos, que é o tempo de processamento dele, e depois você jogaria ele no caso do moinho, que aí o pessoal trabalha muito com moagem conjunta nesse caso, quando tem a pré-mistura. Mesmo quando eu trabalho com moagem conjunta, eu não vejo necessidade de colocar um pré-misturador, tá? Porque assim o pessoal fala, mas vai entrar, vamos supor, uma ração para frango. Você tem ingredientes de origem animal e vegetal. Mas se entrar a ração se entrar o produto de origem animal primeiro, pode entupir a tela. Isso não é verdade. Quando você entra, você vai ter, ela tem uma pré-mistura ali dentro lá, só de descarregar da caçamba de pesagem, passar no elevador, e quando ela entra no misturador, você vai ter grão, você vai ter farinha de carne, você vai ter farelo, e isso, um ajuda a limpar o outro, quando você está moendo tudo junto. Então, na minha concepção, não tem necessidade de pré-mistura. Caso você queira colocar, aí você trabalha com uma moagem conjunta, e o pré-misturador, ele funciona como se fosse um silo pulmão desse moinho.
Ótimo. Rafael, eu queria que você comentasse um pouco, que às vezes gera uma certa dúvida. Quais são, eu sei que é um assunto extenso, tá? Você pode Tranquilo. simplificar. Quais são as principais análises que são feitas na chegada da matéria-prima? Tá. Normalmente, igual, vamos usar um pouco específico a parte de milho, né? O milho, normalmente, o pessoal trabalha muito com densidade e a parte de umidade também. Então, são os pontos principais aí que o pessoal vê. Quando você tem, às vezes, um NIRS alocado dentro da fábrica, aí o pessoal pode ir um pouco mais além. Então, ele vai a questão de proteína, a porcentagem de carboidrato, para poder estar melhorando essa formulação. Mas, basicamente, o que eu acompanho hoje, o que o pessoal acompanha mais, é basicamente essa questão de umidade e a questão de densidade do grão. Ah, tá. Ótimo. Bom, acho que acabaram aqui as perguntas. Eu queria te agradecer mais uma vez, viu, Rafael, pela disponibilidade. Falar para todos seguirem, né, o seu canal, que é o R2S. Isso, É um tem no canal YouTube, ótimo. isso. Tem no YouTube é o Portal R2S e tem o site também, que é o portalr2s.com.br. Tem vários textos lá sobre fábrica de ração, os equipamentos em separado, falando um pouco de cada. E a gente vai começar a falar sobre mais assuntos agora, colocar mais vídeos de visitas que eu vou estar fazendo mais especificamente agora às fábricas de ração, para poder elucidar e tirar um pouco mais de dúvida do pessoal. Isso. Tem Instagram também, né, Rafael? Isso, Instagram é uma rede social que eu uso bastante também. É basicamente o Instagram, o LinkedIn, o pessoal me acha bastante, e o YouTube, onde eu estou mais presente hoje. Certo. Surgiu uma pergunta aqui, eu vou projetar ela aqui. O Flávio perguntou, para ampliação de fábrica, eu consigo usar os mesmos equipamentos ou preciso adquirir outra linha? Normalmente o pessoal hoje, a parte de farelado, quando existe a possibilidade de ampliação, a gente aproveita toda a parte de farelado, que a gente faz ela maior. No caso dessa planta aqui que a gente estava trabalhando, que a gente tinha 3 linhas, o farelado é para 30 toneladas hora. Então a gente tinha uma linha de extrusão de 6 toneladas, uma peletização que estava fazendo em torno de 10 toneladas e a linha de farelo. Ou seja, se eu quiser colocar mais uma linha de extrusão ou de peletização, eu preciso construir somente da remoagem para frente, se for o caso da extrusão, e se for um caso de peletização, é só colocar outras peletizadoras uma do lado da outra ali com respectivo resfriamento. Beleza. Rafael, estão pedindo aqui para você falar o link não, né? Qual que é o seu Instagram? Ah, tá, deixa eu ver aqui na apresentação, tem aqui, acho que é mais fácil o pessoal ver, ó. Portal R2S, que é o YouTube, e o @Portal R2S, que é o Instagram também. Isso. Então, muito obrigada, viu, Rafael? Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente assistindo. Eu queria convidar todos para amanhã, a gente vai ter mais 2 palestras. A gente tem uma palestra às 19 horas, que é reciclagem animal, desafios de produção de farinhas no Brasil. E depois, às 19h40, a reciclagem animal, principais produtos para nutrição animal. Também a gente vai ter 2 palestras seguidas, de 40 minutos, mais ou menos, e eu espero que todos acompanhem. Sigam nosso canal aqui também, para a gente continuar sempre fazendo esses eventos. Nosso Instagram, que a gente também tem, que é o Nupean Ufra. E até sexta-feira a gente está aí com o evento, tá bom? Obrigada a todos, obrigada, Rafael. Obrigado, Doriana, obrigado, pessoal. Até a próxima.